Nós bendizemos, ó Deus, o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus amigo, um Deus maravilhoso. A ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Querido Espírito Santo, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para compreender a palavra do Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus, tudo que for direcionado aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Obrigado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar um estudo hoje aqui, irmãos, que eu vou fazer ele de 2 ou 3 partes, que eu não vou correr para entender mesmo, né? Como eu posso influenciar as coisas no espírito para ela acontecer no físico? É possível? Sim. É possível eu influenciar as coisas que estão no espírito para que se ela manifeste no físico. Se eu aplicar na minha vida direitinho, eu consigo fazer isso, eu consigo resolver muitas coisas. O que é normal hoje na vida de muitos crentes? Os ataques demoníacos. Então, Satanás ataca as pessoas, os demônios atacam as pessoas. E muitas das vezes, esses espíritos, Padre seu irmão, esses espíritos, eles criam barreiras, pode ser na família, pode ser no ambiente de trabalho, ele cria situação para tirar a sua paz, para tirar o seu sossego. Porque tudo que é ruim, irmãos, vem da parte do mal. Então, como ele é espírito, você precisa agir no espírito para resolver no físico. Porque o espírito mal, para ele agir na terra, ele precisa de legalidade e ele precisa, os demônios de baixa patente, precisa de corpos, né? Esses que são os espíritos que influenciam pessoas ao vício, às brigas, às muitas confusão. Então, é possível eu manusear as coisas no espírito e no físico aquilo mudar, que é a resposta de oração que a pessoa quer, que a pessoa deseja, que a pessoa precisa, né? E uma coisa que eu quero deixar aqui são as notificações que Deus nos dá. Muitas das vezes, coisas antes de acontecer com a gente, o Senhor, ele nos notifica. Às vezes eu falo assim, não, eu estou com a intuição que se eu for lá não vai dar certo. Mas não é a intuição, é Deus falando com você. Às vezes você não tem discernimento da voz de Deus, eu estou com a intuição que não é para mim lá hoje. Pode ser algo, sentimento bobo seu, mas pode ser algo que Deus está falando naquele momento, que não era, por exemplo, o caso do irmão que não queria, que era da igreja, que não queria ir no presídio naquele dia. Não vou falar nome, você sabe quem que é as pessoas. Mas a mulher quis ir de todo jeito. E ele falou com a mulher 3 vezes, não estou sentindo meu coração de ir, não estou querendo ir hoje. Mas a mulher, porque o filho estava preso no presídio, arrumou aquela brigaiada, o cara foi. No meio do caminho, bateu o carro, né? A vida foi ceifada. Aquilo ali já era Deus notificando ele, só que ele não sabia entender Deus, que o diabo já tinha colocado, planejado, porque toda destruição com qualquer pessoa que acontece na Terra, primeiro ela é planejada no espírito, depois manifesta no físico. Aí por isso que Deus dá intuição e por isso que Deus dá muitas vezes sonho, né? A irmã aqui que sonhou que ela foi mexer com a chapinha caiu e quebrou. Ela não orou, não fez nada, achou que era um sonho bobo. E com pouco ela foi mexer com a chapinha de noite, a chapinha caiu e quebrou do mesmo jeito. Era Deus notificando ela. Então, uma coisa que eu aconselho as pessoas é não despreze essa intuição quando você tem e não despreze sonhos. Porque você pode sonhar normalmente, mas pode ser sonhos que Deus está te dando para notificar alguma coisa. O que você precisa fazer?
buscar aprender do Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, orar ao Espírito Santo, me dá o discernimento de quando eu sonhar que o sonho for do Senhor. E me dá discernimento quando eu sonhar que aquilo não for do Senhor. Deus comunica com cada um de acordo com a pessoa. O Espírito Santo ele vai criar o meio de estar te dando esse discernimento. Então você vai sonhar, você vai ter, não, esse sonho aqui é de Deus. Esse sonho aqui não é de Deus. E aí você vai ter discernimento. E todo sonho que é de Deus, você vai buscar o entendimento para você agir. Às vezes Deus está falando algo sério com você em sonho e a pessoa não está não ligando com aquilo. E depois realmente pode acontecer aquilo que muitas vezes você sonhou. Então é muito importante isso aí. Isso é na batalha espiritual, irmão, você não pode perder um detalhe. Um detalhinho pequeno, você pode ser destruído. Porque os espíritos é dia e noite, planejando contra a vida dos cristãos. Dia e noite. Então, é um detalhe que você deixa passar batido e aquilo pode custar caro para você. Então, não despreze essa notificação, essa intuição. Sentiu intuição? Não é desesperar. É tirar um tempinho com o Senhor e buscar de Deus o discernimento. Senhor, por que eu estou assim? Por que eu estou querendo ir lá, mas não estou sentindo bem? Fulano tal me chamou para ir tal lugar, mas eu não estou sentindo vontade de ir. Irmãos, nós precisamos criar o hábito de ter essa comunhão com o Espírito Santo, de pedir ele a direção, de contar com a opinião dele em tudo. Porque Deus sabe, em tal lugar que você vai, o que tem lá. E você não sabe. Se você pedir a opinião e a direção, ele vai trabalhar para o seu bem. Você fala, não, ora e vai. Então você vai orar e vai. Não vai. Você não vai. Porque se ele falar não vai, você for e chegar lá se sofrer algo, às vezes a pessoa culpa é Deus, né? Deus por quê? Deus não, Deus, né? Lembra do caso da menina que eu falei, da mulher que eu falei, que o Espírito Santo acordou ela 3 vezes para orar para a filha dela. Ore para sua filha, ore para sua filha. Ela nem tinha um. Quando passou 2 horas e meia, chegou a notícia lá que o carro tinha batido e a filha dela tinha falecido. Ela culpou quem? Culpou Deus. Deus não tinha culpa disso. Deus, para agir na terra, Deus precisa de uma legalidade. E o que dá legalidade para Deus agir na terra? Oração. Você conversar com Deus, você apresentar a causa a Deus, você pedir Ele para intervir, você pedir Ele a direção dele, você pedir Ele para aniquilar aquilo ali. Se você não ora, significa que você não está dando legalidade para Deus agir naquilo. O conceito de igreja hoje está muito errôneo no coração dos cristãos. As pessoas não estão sabendo realmente o que é ser igreja do Senhor, o que é ser o templo do Senhor, como que a igreja funciona. E todos os cristãos, irmãos, precisam aprender essas coisas. É bom? Então, é possível você aplicar isso em sua vida e você buscar mudar algum bloqueio que está na sua vida. Satanás pode atacar a sua saúde, pode atacar a sua finança, pode atacar a sua família, pode atacar o seu ambiente de trabalho, pode atacar você na sua casa usando um vizinho para te tirar a paz e você ficar até com fadiga, pegar e vender a casa, a reviria, de cabeça quente. Pode, irmãos. Então, a pessoa aprendendo a orar e saber que é possível você orar e mudar no espírito e aquilo se manifestar no físico. E aí as coisas vão fluindo, né? Então, destaque que eu dou. Fica atento com as notificações que Deus dá. Deus pode dar visão, mas nem todo mundo tem visão. Então, Deus coloca a intuição no coração da pessoa ou te dá em sonhos. E se você sonhar 3 vezes com aquela mesma coisa, aí só a oração não vai mudar aquilo ali.
Por exemplo, você sonhou bater no carro durante a semana 3 vezes. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O que isso significa? Significa que no espírito, os comandantes já deram ordem aos espíritos para já fazer aquilo ali, criar aquilo na sua vida. Então, se você só orar, se você não... Porque muita gente não recebe resposta de oração, ou não cancela muitas coisas no espírito, porque eles não oram. Aí, não, mas eu sonhei essa semana. Eu bati o carro, vou orar para cancelar. Mas a pessoa tem quase um mês que ela não ora nada. Por isso a importância de vida de oração, todos os dias. Porque o canal vai estar limpo, você vai orar, vai chegar diante de Deus, vai ativar os anjos a seu favor. Né? Aí, mas isso aí é batalha espiritual. Essa notificação, você sonhou 3 vezes com a mesma coisa, aí já requer que você precisa jejuar. Porque a ordem já foi dada para aquilo acontecer. Só oração só não vai valer. Não vai bloquear. Só se você for uma pessoa que já tivesse uma comunhão com Deus mesmo de vida de jejum e oração. Se não tem, se você não é uma pessoa que jejua constantemente, ora constantemente, você vai precisar de abrir um jejum rapidinho e apresentar aquela situação a Deus para aquilo ser cancelado. Então, se a gente for analisar, o cristianismo está inverso no coração das pessoas, na mente das pessoas. Nós precisamos genuinamente viver o cristianismo para que nós tenhamos efeito, né? Então, o conselho que eu te dou, não despreze intuição e não despreze sonhos, algum sonho que Deus te dá. Busca dele o discernimento. Teve um rapaz que ele sonhou 1 vez, 2 vezes, que a esposa dele ia largar ele. Mas ele achou que aquilo era sonho bobo. E aparentemente o casamento está tudo normal. Com pouco a mulher chegou e falou que queria ir embora mesmo, queria viver a vida dela. Pô, rapaz, Deus te notificou. Eu falei, não, né? Deus te notificou. Ele não teve o entendimento que precisava de orar em cima daquilo. Então, tudo que nós sonhamos, irmãos, que é ruim e está repetindo, requer oração, requer jejum. Não seja esse cristão bobo que não ora, que não jejua para a sua vida. Eu vejo muitas pessoas atribuindo Deus, com raiva de Deus, atribuindo a Deus porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas Deus ele não tem culpa, não. Se você entender o Evangelho, você vai ver que Deus não tem culpa. Quem falha com Deus é o homem, não Deus falha com o homem. Mas nós falhamos naquilo, no chamado, na missão, como igreja, que Deus já nos deu. Nós falhamos com Deus em usar a autoridade e o poder de Deus, que Deus já nos concedeu. Por exemplo, vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, fazendo favor. 1, verso 26. Olhando no telão assim, tá fácil para vocês verem ou tá difícil? Alan, apaga a luz para nós lá, fazendo favor. Isso, obrigado. Então, Gênesis 1, 26 está falando o quê? Uma irmã abençoada, olha para nós aí. Então, quer dizer, você tem ele domínio. Deus deu o homem, quando Deus criou o homem para dominar. Sobre toda a terra, sobre todos os animais. Né? Por isso o homem é o ser mais inteligente que tem, do que qualquer animal.
O animal, por mais bravo, por mais violento que seja, o homem cria uma arma que mata ele, o homem cria uma arma que prende aquele animal. E o homem é tão... coisa que o homem quer dominar até sobre outro homem. Então, Deus deu ao homem o quê? Esse poder para dominar e subjugar as coisas. Porém, o homem perdeu isso aí por causa do pecado. Deus amaldiçoou a terra, mas o homem nasce separado de Deus a partir daquele dia. Quando o homem nasce separado de Deus, ele perdeu esse poder e ele perdeu essa autoridade. Vocês estão me entendendo? Quando Deus criou, Deus nos deu. Porque o homem errou com Deus, o homem perdeu o poder e essa autoridade. A terra foi amaldiçoada, começou a produzir espinhos, essas coisas. Mas o homem nasce separado de Deus. Se ele está separado de Deus, desligado de Deus, significa que ele não tem o poder e não tem mais aquela autoridade. Porém, a Bíblia fala que pelo um homem entrou o pecado e por outro homem o pecado saiu. Então Jesus Cristo na cruz nos devolveu todo esse poder e essa autoridade de novo. Então, você que é um cristão, você precisa ter essa consciência. No Senhor, você tem poder e tem autoridade. Tem. É algo que você precisa crer. Senão você não vai resolver nada na sua vida. Mas se você crer, não, Deus me concedeu poder, e a Bíblia afirma isso, eis que vos dou poder, tudo. Não vou lá não para não sair fora do assunto. Mas você precisa ter essa consciência. Em Jesus Cristo, todo o poder que Deus recebeu lá em Gênesis 26, eu recebi de novo. Nós não estávamos lá, mas através de Jesus nós recebemos. E o homem recebeu o poder para quê? Lá em Gênesis 1, 26. Para dominar a terra e subjugar os animais. Jesus venceu os espíritos nos 3 mundos, físico, espiritual, submundo. Então, em Jesus Cristo nós nos tornamos cordeiro dele e filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12, fazendo favor. Muitos crentes estão dentro da igreja, mas eles não sabem quem eles são. João 1, versos 12. 12. O que está escrito? Ok. Então, Cecília, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você é o que de Deus? Isso. Enxertado. Filho por adoção através do sangue de Jesus. Então, Deus tem poder? Você acha que você recebeu o poder de Deus? Você acredita que você recebeu o poder de Deus? É isso que você precisa ver. Não, em Jesus Cristo eu me tornei filho de Deus por adoção. Nós não somos comparar com Jesus, é Deus. Nós não somos Deus. Mas nós nos tornamos filho por adoção. Né? Você vê que se um filho mora numa casa, você tem um filho legítimo, e aquela esposa tem 2 filhos, um filho legítimo do marido dela, ou pode ter um de criação ou um padrasto. Se for uma pessoa idônea, ele vai tratar os 2 como? Igual. Então, todos os direitos que Jesus teve na cruz, você recebeu. Qual que é o problema dos cristãos hoje? Os ensinamentos errados levam as pessoas a só depender de pessoas em oração. Muitos cristãos não têm experiência com Deus. Por quê, pastor? Porque eles só dependem
que o pastor ora para eles, que o apóstolo ora, que o profeta ora, que fulano de tal ora, que ciclano ora. Mas ele não ora. Começou a depender, em primeiro lugar, de homem. Não, você precisa depender de Deus. Aí você precisa ter consciência na questão de unção. Porque geralmente quem tem ministérios, Deus dá uma unção maior, sim. Se aquele homem andar segundo a vontade de Deus, ela permanece. Mas você não precisa de pessoas ficar resolvendo todos os seus problemas. Você pode jejuar, você pode orar, você pode entrar no mundo espiritual, remover aquele espírito que está te barrando você e as coisas no físico mudar. Mas hoje é ensinado que a pessoa depender somente ou do pastor, ou do apóstolo, ou do profeta, ou de fulano de tal, ou de ciclano, ou da irmã que ora muito, ou do irmão que ora muito, e aquela pessoa não ora. Quando ela precisa orar, ela não vai obter o resultado. Ah, meu sonho é essa manhã que vai acontecer isso e isso. Ela não vai obter o resultado porque ela não tem uma vida de oração. Então, a importância de você ter, eu vou falar isso mais lá para frente, uma vida de oração é muito importante. O cristianismo é totalmente diferente do que muitos ensinam aí. Totalmente diferente. Então, como filho de Deus, enxertado em Jesus, você recebeu esse poder de novo. Essa autoridade de novo. Então, todo mundo que aceitou Jesus, ele tem poder, ele tem uma autoridade. Se você leva a sério as coisas de Deus, não tem como o diabo te roubar isso, não. Não tem como. E nós estamos falando aqui como se mover as coisas no espírito para manifestar no físico. Então, o mundo espiritual, Hebreus 11, 3, fazendo favor, tá? 11, 3. Estou dando referência para você ver o que eu estou te ensinando. Você Bíblia. Você pode anotar e pegar que você vai crescer no poder de Deus só se você não quiser. O que está escrito? O que foi criado? Não, o que foi criado? Mundos. Está no plural ou não? Então, quer dizer que significa mundos. Não é isso? 2 mundos. Então, para você ter entendimento, o mundo espiritual é maior do que o mundo físico que você vê. O planeta Terra existe? Sim ou não? Plutão existe? Marte existe? O universo existe? Esses mundos estão todos dentro do mundo espiritual. Então, quer dizer, o mundo espiritual é muito maior do que o mundo físico que você vê. Se o mundo espiritual é maior do que o físico que você vê, e o mundo físico está dentro do mundo espiritual, isso, irmão, vocês têm que anotar, precisa aprender que vocês vão virar fera na oração. O diabo não vai te colocar você para baixo, não, se você souber agir em cima disso. Se o mundo espiritual é maior do que o físico e o físico está dentro do mundo espiritual, quer dizer que o mundo espiritual tem poder sobre o mundo físico. Então, se você aprender tudo que você quer, a Bíblia fala assim que tudo que Deus te deu está nas regiões celestiais. As regiões celestiais se encontram onde? No mundo espiritual. Está vendo a importância de você aprender a acessar, a orar, para você obter as coisas? A declarar, a profetizar? Porque tudo que você quer, você não vai achar aqui na Terra. Está no mundo espiritual. Você tem que chamar a existência no mundo espiritual para manifestar no físico.
Você vê o dinheiro na terra, no mundo espiritual tem dinheiro? Hã? Tem, tem. Os demônios trabalham com dinheiro no mundo espiritual. Você já foi ensinar os outros ficam achando que isso é balela. Mas tem espírito imundo que rouba dinheiro de pessoas, cria situações para roubar dinheiro de pessoas, e no espírito eles trabalham criando outras coisas em outros lugares. No mundo espiritual tem rins? Tem. Sim ou não? Você tem um rins espiritual? Por que você sabe que você tem? Hã? Você é feito de quê? Como que é constituído o seu corpo? Como que você vive aqui na Terra? Você tem um corpo? O que mais você tem? A alma? O que mais você tem? Então, você pode ter danos atacados no espírito e manifestando no físico. Por isso você não pode sair orando para qualquer pessoa que reviria. Tem que buscar do Espírito Santo o discernimento. Porque você pode entrar. Eu quero ver semana que eu vou falar a função dos principados, potestades, desses demônios. Você pode sair na reveria orando para pessoas e deparar de frente com algo que tem uma patente maior do que você no espírito e ele te causar dano. Principalmente se a pessoa não levar o Evangelho de Jesus Cristo a sério. Eu já vi pessoas orar para a pessoa enferma e a enfermidade está na perna que a pessoa passar para a perna da pessoa. Eu já vi, irmão, assim, ó. A perna daquela pessoa estava travada, com um pouco. E não foi subir o morro e a perna dele está travada. É sério. Então, o mundo espiritual, ele rege o físico. Tem departamentos no espírito que tem coração novo, tem olho novo, tem tudo. Quando os anjos vai te dar isso aí, ele pega aquilo lá e vem, tu coloca no seu cirurgia espiritual. Você acorda, você está com o seu. Não enxergar, você passa a enxergar. Você está com o cérebro doente, troca aquele cérebro seu por um pouco, você. Uhum. 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 As pessoas falam assim, o nome de Jesus tem poder, só eu usar o nome de Jesus. Espera aí. Tem poder, sim, tem. Você debaixo da unção do Espírito Santo. E você pode orar para alguém que está perturbado e você ficar a noite inteira, semanas inteiras sem dormir. Eu vi um rapaz que orou por. Na verdade, aquele rapaz ele foi numa casa, ele orou na casa. E bateu uma dor de cabeça nele.
porque os remédios não tiravam. Ele estava em tempo de ficar doido, tanta dor de cabeça. E teve que chamar alguém. Na verdade, foi dois colegas meus que foram lá e orou para ele e melhorou. Mas o mal que estava naquela casa tacou nele uma dor de cabeça. Ele levava as coisas de Deus a sério? Levava. Porém, no mundo espiritual, tem certas coisas que requer unção de Deus. Isso é muito sério. Os outros atacam pastor, os outros atacam apóstolo, os outros atacam profeta. Irmãos, certas coisas precisa desses homens orar. Porque quando Deus te dá uma certa unção. Quando eu converti, eu orava muita gente, eu ficava oprimido, esquisito, cansado demais. Pô, eu não tenho isso mais, depois que Deus me capacitou. Porque Deus te reveste com a unção que você pode ir. Então os ataques vêm, aquilo é mesmo, vem, puf, vai embora. Não pega. Mas se você não tiver a unção, o inimigo é tão astuto que ele pode usar alguém para chegar perto de você e pedir oração. Fulano, eu estou assim, ora para mim. Mas aquilo foi o espírito mau que agiu naquela situação para te destruir, para bloquear sua vida financeira, bloquear sua saúde, atacar seu casamento. Tem gente que está orando para casamento dos outros. Às vezes o casamento dele está bom e dando orar para casamento dos outros. Com pouco o casamento dele vira um inferno. É sério isso aqui, irmãos. São do mesmo jeito que você ataca no espírito, você recebe contra-ataque. A importância de viver o evangelho é muito sério. Ah, pastor, eu não vou orar para ninguém, não. Você precisa orar sim. Qual que é o maior erro dos cristãos que eu vejo? Eles nunca dependem do Espírito Santo. O Espírito Santo só está de enfeite na vida daquela pessoa. Senhor, Maria me pediu oração. Como que o Senhor quer que eu ore para ela? Porque às vezes o Espírito Santo pode falar assim, não ora. Deus fala. A pessoa já chegou me pedindo oração e Deus falou assim, não ora. Porque eu já disse tudo para essa pessoa fazer, ela está com rebeldia comigo. É ela e eu. E aí, se Deus fala com você, você ora, você vai chamar a luta para cima de você. Depois você vai reclamar com Deus. Mas Deus diz para não orar. É sério, irmãos. Deus não deixou, eu sempre falo, Deus não deixou o Espírito Santo na terra à toa. Nós dependemos e precisamos do Espírito Santo, não é 100% não, irmãos, é 1000%. O Espírito Santo está me pedindo oração, como que eu oro? Pede Deus para abençoar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a Maria no nome de Jesus Cristo. Aí tem gente que já entra, não, vou lá, vou repreender o demônio da droga, eu repreendo isso, eu repreendo aquilo. E às vezes não está com aquele fogo, aquela luz nessa cidade, que precisa para combater aqueles espíritos. E os espíritos sabem, irmãos, quando você está cheio de autoridade, quando você não está. Que nós somos formados de espírito, alma e corpo, ok? O espírito vê o físico, mas ele vê o seu espírito. E como que ele vê o seu espírito? Preto, se você está com demônio. Então eu pensei, colega meu, você não pode deixar orar que não vai fazer nada. Marrom, se você está fraco espiritualmente. Ou cheio de fogo, mesmo fogo alaranjado. Ou branco, um branco assim, mais branco que essas luzes. Muita luz mesmo. E aquela luz se transforma em fogo e queima eles. Então, se ele viu o seu espírito, fogo no seu espírito, ou luz, ele sabe que você tem autoridade sobre ele. Muitas vezes vai até fazer furura. Eu não vou sair, eu não vou sair, eu não vou sair. Mas ele sabe que se você dá um comando, sai no nome de Jesus, ele tem que sair. Porque você está cheio do poder e da autoridade de Deus. Mas se ele vê que seu espírito é marrom, então os demônios sabem no espírito. Quem está cheio de Deus, quem não está. Não tem como enganar. A pessoa fala, não, eu estou cheio de Deus até no tutano.
Mas você vai ver isso não é no físico, não é no falar, não é no pular, não é no gritar. Você vai ver isso no espírito dela, realmente, se ela tem aquele fogo ou aquela luz mesmo. Os espíritos sabem quem são de Deus genuinamente e quem não é. É sério. Então, vai orar? Depende do Espírito Santo. Espírito Santo. Como que eu oro para essa pessoa? Essa pessoa só abençoa. Não entra na batalha espiritual, não entra repreendendo mal, não. E outros aí falam assim, não, repreende esse espírito que está aí agindo na vida dessa pessoa. E aí, se ele te deu direção, você pode ir, né? Mas o mundo espiritual rege e move o físico. No espírito tem tudo, olho novo, cérebro novo, braço novo, unha, tudo que você precisar, no espírito tem. Carro, computador, tudo, irmãos. Tudo é criado no espírito. Tudo que você vê na terra é réplica do que tem no espírito. São réplicas. É criado no espírito, manifesta no físico. Quando Deus criou o homem, fez o homem do pó da terra, no espírito o homem já estava criado. O que ele fez? Soprou dentro do bonequinho de barro e o bonequinho de barro se tornou alma vivente. É simples as coisas de Deus, não é difícil. É só ter atenção mesmo, né? Então, guarde isso no seu coração, que você tem poder, você tem autoridade e que o mundo espiritual comanda o físico. Tudo, né? Aí são mundos. Em Hebreus 11:3 fala de mundos. Físico e espiritual. Agora, pastor, o que me impede de eu acessar o mundo espiritual e conseguir mover as coisas no mundo espiritual? Você pode querer mover, mas se você não fazer essas três coisas, você não consegue. Primeiro, falta de fé. Se você não acredita que você nasceu de novo, que você é filho de Deus, pelo sangue, filho de doação, pelo sangue de Jesus, que Deus te deu poder, que Deus te deu autoridade, se você não tiver essa fé no poder de Deus, na autoridade que Deus tem e nos concedeu, você vai orar. Mas sabe como você vai orar? Sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira coisa que você precisa trabalhar, pedir ao Espírito Santo, coloque em mim uma fé genuína em Deus. Senhor, eu estou sem fé, acrescente em minha fé. O pessoal pediu Deus para acrescentar fé. Então, sem fé, você não vai falar assim, eu vou orar, vou declarar palavras, palavras movem o mundo espiritual, palavras não apagam no espírito, só se você orar, eu apago essa palavra que eu faço. Você vai orar e não vai crer que você vai obter resposta. Você vai orar, mas vai orar por orar. Porque você não crê que as palavras que saírem da sua boca vai mover o mundo espiritual e as coisas vão acontecer no físico. Tem muita gente que ora, mas ora sem fé. Ora sem fé. Estou orando, né? Mas está crendo? Se você perguntar, não, mais ou menos então não vai ter efeito. É com convicção. Eu sou filho de Deus, Deus me deu poder, me deu autoridade. Essa fé. A fé que você está tendo não é nem você. Você tem que ter fé que Deus te deu isso. É Deus que vai trabalhar a seu favor, vai fazer as coisas. Mas você precisa declarar. Porque no Espírito, se você não declarar, não falar, não acontece nada. Deus criou o mundo através de quê? Hebreus 3 fala que pela palavra. Eu declaro que meu marido está salvo. Eu chamo a existência no poder do nome de Jesus a salvação, a libertação. Eu chamo a existência no poder do nome de Jesus a libertação do meu filho nas bebidas, nas drogas. Eu chamo a existência a salvação da minha família. Eu tomo posse no poder do nome de Jesus. E aí você entra bloqueando os espíritos que trabalham nessas áreas. Mas se você só falar e não crer, e o inimigo é mestre, irmão, de você orar alguma coisa aqui, com um pouco na padatada e ele aprontar. Eu oro meu marido, com um pouco,
Vá pronto. Tô orando meu filho com boca, tô orando pra minha esposa com boca, ela vá pronto. Para você perder aquela fé naquela oração que você fez. Então, é importante, sem fé você não consegue mover, navegar no mundo espiritual. Você precisa crer que existe um mundo espiritual, que você vai orar e as coisas vão acontecer. Então você precisa dessa fé. Né? Com Deus, irmãos, nós não lidamos por vista, é por fé. Tem muita gente que quer viver, quer andar com Deus através de profecia, através de revelação. É um falso crente. É um crente fraco. Se você vem à igreja só para receber a revelação de Deus, você é um crente fraco. Ou um falso crente. Estou falando assim mesmo. Não, pastor, não. Sabe por quê? Porque você não crê que Deus te deu poder e autoridade. Você não crê que Deus move na sua vida. Deus fala, irmão, profecia fala. Deus fala através de revelação. Fala. Mas você não pode viver disso. Isso é antibíblico. É antibíblico. Fui na igreja, aí o cara ministrou uma palavra bacana. Tem gente que você ora para ele, as orações não entram no espírito dele. Porque eles não acreditam. Mas se você passa uma revelação, Deus falou que glória a Deus, Deus bom. Irmãos, a palavra basta. Mas se você tem. Mas Deus fala por profecia? Fala. Deus fala por revelação? Fala. Mas eu falo que isso não pode ser base da sua vida. Porque se você vive através de profecia e você vive por revelação, infelizmente eu vou falar que isso é verdade. Você é um crente raso, um crente fraco. Um crente que os demônios vão orar e falar, não, essa pessoa aí não tem fé suficiente, não. É verdade, irmãos. A Bíblia ensina e se ensina. Romanos 1,17, fazendo favor. Enquanto o Tasso coloca Romanos 1,17, um pode abrir em Gálatas, capítulo 3, 11, e um outro vai lá em Hebreus 10, verso 38. Romanos 1,17, o que está escrito? Quem que é o justo? Quem que é o justo? Nós quem? Isso. Por que você é justo? Porque você entregou a vida a Jesus e o sangue de Jesus nos justifica. Isso. Então, mesmo se você falhou em alguma área, errou em alguma área, você não pode deixar Satanás te oprimir. Não vou orar não. Se eu me perdoo, eu errei mesmo, o sangue de Jesus te purifica e te justifica. Nós somos justos, Deus enxerga os filhos dele assim. Então, eu preciso crer nisso também. Gálatas 3, 11, o que é que está escrito? O justo virá pela fé em quê? O que mais? O que mais? O que mais, Amanda? Fé na palavra, irmãos. Você precisa crer na palavra. Você precisa crer nas palavras que Deus te dá em profecia. E você precisa crer na palavra que está escrita. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir, ouvirá. Então, se você estuda a palavra, você enche de fé. Eu quero ser curado, mas não estou tendo fé. Comece a estudar os casos da Bíblia que pessoas que estavam doentes foram curadas. Eu quero ser liberto. Comece a estudar os casos na Bíblia que pessoas foram libertas. Porque você estudando aquele caso, através de uma palavrinha ali, vai destrancar as coisas no Espírito. É isso aqui que eu preciso fazer. E você age e aquilo acontece. Então, a palavra é a base. Hebreus 10, verso 38. O justo virá pela... Tá vendo, irmãos? Então, quer dizer, se você anda por vista, o que é andar por vista? É você viver só dependendo de profecia.
Você não está aplicando o princípio bíblico. Não é legal. É bom receber a profecia de Deus? É. Mas ela não pode, você não pode ter uma vida, fazer ela de base. Se o culto foi bom, é porque eu recebi profecia. Se eu não recebi profecia, o culto foi ruim. Não. Com Deus você não lida, não trabalha com Deus que você tiver foi na igreja e não sentir nada. Talvez você não sentiu, mas talvez o irmão que está do lado sentiu o poder de Deus, a presença de Deus grande. Significa que Deus não está naquele lugar? Significa que Deus não está. Se você veio aqui e não sentiu a presença de Deus, significa que Deus não está aqui? Não. Deus está. Às vezes o Senhor esconde, irmãos. Às vezes o Espírito Santo fica quietinho para ver se você adora Ele genuinamente, sem sentir a presença dele. Sabia disso? Às vezes você pode orar e não sentir nada. A unção de Deus sobre nada. Meu Deus, Deus. Não, mas você está orando, Deus está ali sim. Às vezes o Senhor esconde para ver qual é as nossas atitudes. Porque às vezes você pode acostumar a adorar a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Porque você está sentindo a presença dele. Agora, o dia que você não está sentindo a presença dele, você não cultua, não, porque você não está sentindo a presença dele. Ué, quer dizer que não existe? Não existe! Você sentindo a presença de Deus ou não sentindo a presença de Deus, é dever do ser humano cultuar a Deus, adorar a Deus, agradecer o nome dele, louvar o nome dele, exaltar o nome dele, sentindo ou não a presença dele. Isso é um estilo de vida. Então, sem fé, você não consegue acessar o mundo espiritual. Pastor, como que eu tenho fé? Irmãos, algo que está acabando nos países, nesse país e nesses países onde é que o comunismo opera. Conhecimento. Mas nós ainda temos chance, ainda, graças a Deus. Como que eu adquiro conhecimento? Estudando a palavra de Deus, prestando atenção em testemunhos de pessoas, irmãos. Como aquela pessoa foi curada, como aquela pessoa recebeu a bênção. Isso você vai entendendo, isso vai gerando fé. Nó, fulano de tal foi curado. Eu também posso ser. Quando eu queria a cura, que eu vi o irmão contando o testemunho do coração dele, eu falei, não, Deus que curou esse irmão, pode me curar, eu vou buscar. Ele não é obrigado, mas eu vou buscar essa cura. E aí fui buscando, orando, o cara pregou lá, se permaneceres em mim, mas palavras em vós, orarás e receberá aquilo que deseja. Oh, meu Deus, então, né? Conhecimento, irmãos, é poderoso. Agora, algo que os cristãos não têm desejo de conhecer a Deus genuinamente. Porque os cristãos não estudam a palavra de Deus. Se você perguntar quem é Jesus genuinamente, muitos cristãos não sabem. Se você perguntar quem é o Espírito Santo, muitos cristãos não sabem. Se você perguntar quem é Deus Pai, muitos cristãos não sabem. Por quê? Porque eles não estudam a palavra genuinamente, não têm interesse de conhecer a Deus. O Deus a quem você serve, quanto mais você conhece Ele, mais você vai saber quem você é nele e o que Ele fez por você. As faculdades hoje em dia estão tirando esses ensinamentos, as questões das histórias, o pessoal ficar tudo alienado. Quando você não tem conhecimento em alguma área, você é alienado naquela área. Johnny é lanterneiro, né? Eu não sou lanterneiro. Então, naquela área de lanterneiro, eu sou alienado. Mas ele é um, né, vamos dizer assim, um mestre, um cara que tem especialidade naquela área. Você pode olhar um cara e falar, não, Giovanni, se você fizer isso e isso aqui, vai ficar bom. E eu posso ouvir ele, por quê? Porque é a área que ele entende, ele tem conhecimento. Então, conhecimento, irmãos, não é bobeira não, conhecimento é importante para a vida das pessoas. E muitos cristãos não buscam o conhecimento das coisas da vida e nem das coisas espirituais. E muitos cristãos não acreditam que anjo existe, que pode materializar um anjo perto de você, pode andar um anjo dentro da sua casa, pode ver a manifestação de Deus. Muitos cristãos não acreditam nessas coisas. Mas por quê? Porque não tem conhecimento das Escrituras. Tudo que está na Bíblia, normal, do cristão mesmo, é possível você ter experiência. Então não seja um cristão alienado nas coisas de Deus. Quando você é um cristão alienado nas coisas de Deus, você anda por vento de doutrina. Aí qualquer um está falando de Jesus, aí você está indo. Mas será que aquelas pessoas que estão falando de Jesus é de Jesus?
Eu vi o falso Jesus que tem lá que surgiu na Arca há pouco tempo. Agora surgiu um outro agora. Ele é preto, barbudo. E falando negro assim, não é porque ele é negro. E barbudo, assim, dá uma barba ralinha. Se intitula Jesus. E fica com a mão doidinha seguindo aquele homem. O Henrique Cristo mesmo, ele tem seguidores. E se intitula Filho de Deus. E muita gente segue. Porque estão alienados de realmente quem é Jesus. Muita gente não está crendo na volta de Jesus, não sabe como a volta de Jesus vai vir. A Bíblia ensina tudo. Nós não sabemos quando. Mas os sinais estão aí, os terremotos para o mundo afora estão cada vez aumentando e vai aumentar muito mais ainda. Os princípios das dores estão aí. A terra já não está aguentando, já está gemendo por causa da volta de Jesus. Então, não seja uma pessoa alienada nas coisas espirituais. Senão você segue vento de doutrina. Eles ensinam falso evangelho e você segue aquele falso evangelho. Tinha uma irmã que estava vindo aqui, irmãos, e né, não vou falar o nome da religião, não, que não pode. Mas ela saiu daqui e foi para os irmãos que andam aí batendo de porta em porta. Gente, você está num lugar que ensina que Jesus é Deus, é o Salvador. E você vai sair dessa denominação e ir para um lugar que não crê em Jesus? O que é isso? Significa que a pessoa não aprendeu nada, significa que aquela pessoa nunca estudou a palavra de Deus. Jesus é o começo de todas as coisas, o final de todas as coisas. Então busca conhecimento, busca estudar mesmo, né? E busca congregar, irmãos, porque a função do ministro, os outros batem em pastor, batem em tudo. Eu sou pastor, sei o que eu passo para os outros. Se você olhar, você nem pastoreia. Você anda em rede social, os outros batem, você vai conversar com os outros, tudo os outros é pastor ladrão, só estranho. Se você olhar, você toma até raiva dos outros, né? Mas os ministros são capacitados por Deus para ensinar. Aí tem gente que quer saber as coisas espirituais, mas não congrega. Tem coisas que você vai ler na Bíblia e você não vai ter entendimento. Se o Espírito Santo não te der, ou se alguém que não tiver conhecimento te ensinar. Então, os ministros que Deus constitui é para quê? Para te ensinar as coisas de Deus corretamente, para você crescer. Porque é da vontade de Deus que você cresça. Deus não quer que ninguém venha para a igreja. Senta aqui, fica normal, paradinho, sem conhecer as coisas de Deus. Deus quer se revelar, Deus tem prazer, irmãos, em se revelar ao homem. Então existe a importância de congregar. Aí tem muitos que estão, que às vezes não participam de escola bíblica, não participam de estudar, aqueles que estão rasos. Qualquer coisinha tira ele das coisas de Deus, qualquer coisinha está abandonando tudo. É que crente raso, que não tem vida de congregação, não estuda a palavra de Deus, não tem conhecimento, não sabe das coisas, né? A segunda coisa que te impede de você mover o mundo espiritual, se você não tiver uma vida de oração. Você precisa orar. Pastor, não tem tempo, não. Você pode estar lavando a casa e orando no seu quarto.